Se coloca de pé, querido. Abra comigo a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo. No livro de Tiago, capítulo 1, verso de número 2. Tiago 1, 2. É quase no finalzinho da Bíblia aí. Você que não está tão familiarizado com a palavra de Deus, é um livro às vezes até que encontramos um pouco de dificuldade, porque são só algumas páginas, né? São poucos capítulos. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga ainda não achei, pastor. Glória a Deus. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Tiago 1, 2. Diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações. Olha para alguém que está do seu lado, diga para ele: tenha grande alegria quando enfrentares várias provações. Amém? Às vezes fazemos ao contrário. Quando a provação vem, nós nos entristecemos. Quando a provação vem, nós nos emburramos com Deus e falamos: por quê? Por que o Senhor está permitindo essa provação? Por que essa luta se levantou? Até passa na nossa cabeça: vou abandonar a fé, vou parar de ir da igreja. É exatamente o que o inimigo quer que você faça, quer que você desista. Mas Deus trouxe aqui você nessa noite para te revestir de uma unção, de uma força. E você vai cumprir essa palavra. Quando as provações virem, depois dessa mensagem, você vai entender por que elas estão vindo. E vai haver motivo de você se alegrar. Haverá motivos para você sorrir. Amém? Senta no teu lugar em nome de Jesus. Pai, fala ao nosso coração. Fala de encontro, Senhor Deus, a nossa necessidade. Não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor deseja falar. Fala de uma forma clara, concisa e poderosa as nossas vidas. Em nome de Jesus, coloco, ó Pai, as pessoas que aqui estão, homens, mulheres, jovens, crianças, todos vieram, Senhor Deus, neste lugar. E ao entrar pelaquela porta, estão debaixo de promessa, estão debaixo de oração. Muita oração, Senhor Deus, já foi feita neste lugar e declarado: cada pessoa que entrar pelaquela porta seja tocada de uma forma especial e sobrenatural. Então, Senhor Deus, as pessoas que aqui estão debaixo de uma atmosfera profética, em um ambiente de milagres, em um ambiente, ó Pai, em que o Senhor fala conosco. Então fala o nosso coração nessa noite, fala de acordo com a nossa necessidade, como indivíduo e como corpo, em nome de Jesus, amém e amém. Por que precisamos ter alegria quando as provações, quando a Bíblia está falando de provação, ela está falando de luta. Luta por um propósito. Diga assim comigo: luta por um propósito. Como eu sei se a provação é apenas luta? Se eu estou no centro da vontade de Deus, estou fazendo o que Deus espera de mim, querido. Eu preciso entender que quando a luta vem, ela não é apenas uma luta, mas uma provação. E as provas ajudam a elevar o nosso nível para um outro nível de fé. As provações, elas vêm com o propósito de elevar o seu nível de fé. Assim como um professor aplica uma prova para que aquele aluno seja levado a um outro nível, assim é Deus.
quando permite com que uma provação, permite com que uma prova venha sobre a minha vida, é para que o meu nível de fé seja elevado. Sabe por que você tem prova? Pergunta para alguém, sabe por que você tem prova? Pergunta, por quê, pastor? Não, se você não perguntar direito, eu não vou responder. Diga, por quê, pastor? Porque você está matriculado na escola da fé. Você está aqui nessa noite, você já está matriculado, querido. Deus já matriculou você. E existe um propósito de Deus, elevar você para um próximo nível. Eu quero dizer para você, quanto maior o meu nível de fé, maior são as minhas conquistas. Quanto maior é o nível de provação, maior é o nível de fé. Quanto maior é o nível de fé, maior é as minhas conquistas. Maior é o monte aonde Deus estará me conduzindo. Quem está conseguindo me entender diz amém. Por isso que eu preciso ter, por isso que é motivo de se alegrar quando a provação vem. Um dos motivos de Deus se alegrar é porque eu estou matriculado. As provações, elas trazem amadurecimento. Casais que já passaram 5 anos juntos, já passaram os 5 primeiros anos de casado. Tem quantos casais aqui que já estão casados há mais de 5 anos? Você que está casado há mais de 5 anos. Isso. Você que já passou desses 5 anos, que é a fase de adaptação. Uma das fases mais difíceis do relacionamento são os primeiros 5 anos. Se você já passou, querido, já os 5 anos, já está no 6º, no 10º, no 20º ano, quando vem uma luta, quando vem uma provação com um casal, com certeza você se olha e você diz assim, é mais uma luta que nós vamos vencer junto. É mais uma provação que junto nós vamos vencer, nós vamos superar. Porque nos primeiros anos, quando a luta vem, você se desespera. Mas a partir do momento que você passa dos 5 anos, é porque muitas lutas vocês já passaram juntos. Muitos perrengues vocês já alcançaram, já passaram juntos. Então quando vem uma luta, vocês se olham e dizem, em Deus e juntos, nós vamos superar e nós vamos vencer em nome de Jesus. Pessoas que sempre caem na mesma provação, na mesma tentação, elas não amadurecem. O que isso quer dizer? Pessoas que, vamos imaginar num cenário, você está tentando fazer algo e você, na primeira luta, você desiste, você volta atrás, você retrocede, você jamais vai amadurecer. Você sempre vai estar nesse ciclo vicioso, tentar, não conseguir e voltar atrás e pensar em uma outra coisa. Eu preciso entender que eu preciso ser resiliente. Resistir traz maturidade. Resistir traz crescimento. Diga comigo, resistir traz maturidade e traz crescimento. Assim como uma árvore, querido, quanto mais ventos fortes essa árvore enfrenta, mais profundas são as suas raízes e mais resistentes ficam os seus galhos e troncos. Árvores que passaram por inúmeras tempestades, elas têm as suas raízes mais profundas. Elas têm os seus galhos mais resistentes. Elas crescem com mais resistência. Por isso que as provações vêm, porque Deus não quer que você seja um gigante frágil. Deus não quer que você seja grande, mas ao mesmo tempo frágil. Deus quer que você seja grande e resistente. Grande e forte. Faz comigo assim, ó, grande e forte. As provas nos trazem mais intimidade com Deus. Provas trazem quebrantamento. Quando passamos por prova, nós nos quebrantamos mais. Quer ver alguém quebrantado? É alguém que está passando por prova. Alguém que de fato aprende a buscar a Deus. É alguém que está passando por uma prova. E o quebrantamento te leva a você buscar mais a Deus. E isso leva você até mais intimidade. Às vezes Deus permite provas que você olha e são insolúveis, tanto para a medicina quanto para as suas forças. Quando estamos no fundo do poço, querido, eu gosto de usar essa ilustração. Se nós olhar para o lado, não há saída, para o fundo também não há saída, para baixo. No fundo do poço nós aprendemos a somente olhar para cima.
É do alto que vem o socorro. É de cima. Deus permite com que passamos por provações para aprender a ser totalmente dependente dEle. Você precisa aprender a depender do Senhor. Você precisa entender que há lutas que você não vai vencer sozinho. Você precisa entender que há lutas que homens não poderão resolver. Você precisa aprender que as lutas, elas te levam a entender que somente em Deus você vai vencer. Olha para alguém que está do seu lado, diga assim: não fala comigo agora. Se alguém falar com você, você faz, olha para ele assim, ó, faz assim, ó. Ensaia aí, ensaia, faz assim, ó. Diga assim, ó, não fala comigo. Diga para ele assim, ó, não fala comigo. Olha para alguém, diga assim, ó, não fala comigo. Porque quando você está falando comigo, diga assim, ó, quando você está falando comigo, diga para ele, você está tirando a minha atenção e a atenção do irmão que está atrás de mim. Você consegue entender a importância? É tão rápido esse tempo que nós vamos passar aqui. Vai ser rápido. Quando você achar que eu estou começando, eu vou estar terminando. Então não se distraia. Aproveita, se você lembrou, bota o celular no silencioso para ele não apitar no momento da mensagem, quando Deus está falando com você. Existem 2 motivos para você estar aqui nessa noite. 2 motivos para você estar aqui nessa noite. Você que veio, você que decidiu vir por vontade própria. Há 2 motivos para você estar aqui. O primeiro, porque você ama Jesus. O segundo, é porque você está passando por uma grande luta. Exatamente isso, esses 2 motivos que nos levam a buscar a Deus. Ou porque nós amamos demais, ou porque estamos precisando dEle demais. Mas deixa eu falar algo para você. Você precisando dEle, ou amando Ele, no final, o resultado, você vai estar amando Ele mais ainda. Você vai estar aprendendo sobre Ele. Aqui é um lugar onde você aprende sobre Jesus. Moisés estava no palácio. E Deus tira Moisés do palácio e leva Moisés para o deserto. Eu quero que você tente imaginar as regalias que Moisés e o conforto que Moisés tinha no palácio, sendo neto de Faraó, filho da filha de Faraó. Imagina as regalias que Moisés tinha. Moisés estava no conforto do palácio, mas Deus tira Moisés do palácio e leva para o deserto, porque Deus queria falar com Moisés de uma sarça ardente. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Às vezes Deus nos leva para o deserto. Eu quero dizer para você, quem leva você para o deserto não é Satanás, não é o diabo. Quem leva você para o deserto é o próprio Deus. Assim como Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, nós, para ser provado, nós somos conduzidos por Deus para o deserto para sermos provados. Porque há um propósito nisso. Deus, Ele quer que você amadureça. Deus quer que você cresça. Deus quer que você seja alguém diferente, melhor do que você foi ontem. Deus quer que você evolua. Quando nós falamos em evolução, eu não posso me comparar aos meus irmãos, eu tenho que ser melhor que o meu irmão. Não, você precisa ser melhor hoje do que você foi ontem e melhor amanhã do que você é hoje. Quem está conseguindo me entender diz amém. Se eu estou caminhando nisso, eu estou caminhando, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Mas se eu não gosto de confronto, se eu não gosto de ser confrontado, eu sou alguém que está fadado a ser alguém limitado, alguém que está parado, alguém que não está crescendo, alguém que está atrofiado. Quem já ouviu a expressão, o fulano é gente boa, só não pode ser contrariado? Quem já ouviu? Todo mundo é gente boa se não é contrariado. Todo mundo é boa pessoa se não é contrariado, se não é confrontado. Mas o que faz você crescer, querido, é exatamente isso, o confronto. Muitas vezes nós oramos aqui, Senhor, tira-me do conforto da mesmice e me leva para o confronto das mudanças. Se eu quero mudança na minha vida, eu preciso estar preparado para ser confrontado. Se eu estou sendo confrontado, é porque Deus quer o crescimento da minha vida. Quem está entendendo diz amém.
Assim como a esposa muitas vezes está lhe confrontando o esposo. Sabe por que a sua esposa ela te confronta? Sabe por que ela cobra? É porque ela tem esperança que você seja alguém melhor do que você está sendo hoje. Ela tem esperança em você. Você precisa começar a ficar com as antenas ligadas. O sinalzinho vermelho, alerta, tem que acender quando ela para de confrontar, quando ela para de argumentar, quando ela parar de falar, quando ela parar de cobrar. Você pensa, opa, sabe por que isso? É porque ela desistiu de você. Assim é Deus, querido, quando está nos cobrando, quando está nos confrontando, é porque Ele está insistindo em nós. Deus, Ele está insistindo em você. A prova disso é que você está aqui nessa noite, independente do motivo que te trouxe aqui, a prova que Deus ainda insiste em você é exatamente essa. Você está aqui nessa noite, Deus ainda tem propósito da sua vida em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga: Deus tem propósito na minha vida. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Jesus está ali com uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aquela multidão está faminta, os discípulos vêm: Senhor, despede a multidão. Jesus disse: não vamos despedir a multidão para comprar comida. Deem vocês que comer. Deus dá a responsabilidade aos discípulos. Isso aqui abre um leque para uma outra mensagem, mas deixa eu ser mais objetivo. Jesus, ele multiplica então ali 5 pães e 2 peixinhos, alimentam a multidão. Os discípulos estão maravilhados. Ele alimenta a multidão de mais de 15.000 pessoas, mais de 15.000 pessoas ali, apenas com 5 pães e 2 peixinhos. A multidão está maravilhada com o milagre. Os discípulos estão maravilhados com aquele milagre. Mas ainda os discípulos não têm a total revelação de quem é o Senhor. Então, logo depois da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus, ele leva os discípulos para o mar. E lá vem uma grande tempestade. No meio da tempestade, o Senhor, Ele acalma a tempestade. No meio da luta, no meio da provação, Jesus, Ele acalma aquela tempestade. Então os discípulos olham para o Senhor e dizem: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. A revelação não veio por causa da multiplicação. A revelação, ela veio depois da prova. A revelação não veio por causa da multiplicação dos milagres que o Senhor fez. A revelação de quem era Jesus vem depois da provação. Lembra de Jó? Jó, ele diz, no final do seu livro, no final do livro de Jó, ele expressa uma expressão que às vezes nós não damos tanta atenção. Jó, ele está dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ele está dizendo, antes da prova, antes de eu ter perdido tudo, antes de eu ter perdido todos os meus bens, antes de eu ter perdido todos os meus servos, antes de eu ter perdido todos os meus filhos, antes da provação, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje, depois de ter passado tudo o que eu passei, depois de ter passado pelas provações, depois de ter perdido tudo, hoje eu conheço o Senhor de contigo andar. A revelação, ela vem depois da provação. E eu quero que você entenda, Deus está permitindo a provação porque Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você conheça Ele mais profundo. Deus quer que você conheça Ele mais intimamente. Deus quer ser seu íntimo. Deus não quer ser apenas conhecido de ouvir. Um dia o pastor falou de Jesus. Um dia o meu pai, o meu avô falou do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, Deus, Ele não é um Deus apenas dos nossos pais. Ele não se limita ao Deus. Se você estudar, você vai ver, Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus, Ele não tem netos e nem bisnetos. Deus, Ele só tem filhos. Você está conseguindo entender isso aqui? Às vezes nós estamos embasados na fé do que o nosso pai tinha. Às vezes nós estamos embasados na experiência que os nossos avós tiveram com Deus. E seguimos apenas a tradição de ir ao culto aos domingos.
vestia um terninho, uma gravata, para aqueles mais tradicionais, vestia uma roupinha de ver Deus. Quem lembra daquela expressão, roupinha de ver Deus? Veste a roupinha e vai no culto de domingo, mas cumpre isso apenas por um rito religioso, se tornou um religioso, de profissão, de carteirinha. Deus, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você seja íntimo dEle. Deus não quer que você tenha a sua fé, a sua crença, a sua base apenas nas experiências que os outros tiveram. Ele quer ser o seu pai, Ele quer ser o seu íntimo. Quem está conseguindo me entender, diz amém. Jesus está andando com os discípulos e eles enxergam um cego de nascença. E os discípulos perguntam para o Senhor: Jesus, por que ele é cego? Porque os seus pais pecaram ou porque ele pecou? Às vezes nós queremos achar uma justificativa. Por que ele é cego? Queremos achar um culpado. Ou foi os seus pais que pecaram, ou foi ele que pecou. Aí Jesus dá uma resposta: não foi nem seu pai e nem ele que pecou. Esta enfermidade é para a glória de Deus. Aqui nós aprendemos uma lição. No meio da prova, nós não perguntamos por quê. Porque o porquê está condicionado a algo, a um resultado de alguma coisa. Por quê? Os discípulos estavam perguntando por quê. Aí Jesus disse: não é por quê, é para que a glória do Senhor seja manifestada. No meio da luta eu não pergunto por quê. Não é o porquê, o que eu fiz que está resultando nisso. Na provação eu pergunto: para que eu estou passando por isso? Mas deixa eu já responder você: é para que a glória de Deus seja manifestada. Ei, querido, deixa eu falar algo para você. Erga a sua mão direita aos céus. Erga a sua mão direita. Deixa eu ser profeta na sua vida em nome de Jesus. Essa luta, essa enfermidade, essa doença, essa provação vai se transformar em um grande milagre. Ei, deixa eu ser mais profundo. Vai se transformar em um grande testemunho para a glória de Deus. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus aí e aplauda bem forte o nome do Senhor. Quem quer estar no centro da vontade de Deus, querido, precisa estar preparado para, às vezes, ser tirado do lugar onde está. Esse episódio aqui com Jesus e o cego, João capítulo 9, depois você confere. Jesus diz, logo depois que ele fala, é para que a glória de Deus seja manifestada. É para que Deus seja manifestado. É para que um testemunho seja contado. Jesus, ele pega barro, gospe naquele barro, faz lodo. Quem olha aquilo está dizendo: que nojento. Quem sabe até falar em guspe é algo nojento. Agora imagine você vendo Jesus fazendo isso. Pega uma porção de terra, gospe, faz lodo. Quem achou nojento isso? É nojento? Pode ser sincero. Os discípulos, quem sabe um discípulo sem saber o que ele ia fazer. Sabe o que ele vai? Ele vai até o cego e bota no olho do cego. Quem sabe alguém estava vendo. O processo às vezes, querido, deixa eu falar para você. O processo às vezes a gente não está entendendo. Eu estou falando com alguém aqui. Você não está entendendo nada do que Deus está fazendo. Mas deixa eu falar para você, descansa porque Ele sabe o que faz. Descansa porque Ele sabe exatamente o que está fazendo. Você precisa descansar. A gente quer saber tudo. O que Deus vai fazer? E agora qual vai ser o próximo passo? E agora a gente fica curioso, a gente fica ansioso. Até com isso Deus está ensinando você a confiar nele. Você precisa confiar em Deus. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Ele bota nos olhos do cego e dá uma ordem ao cego. Diz: agora você vai se lavar o tanque. Disse Léo: se lave o tanque. Ele precisou sair do lugar onde estava para cumprir com a palavra que o Senhor, com a ordem que o Senhor tinha dado. Ei,
para que eu possa crescer, para que eu possa estar no centro da vontade de Deus. Porque ali, querido, aquele cego precisava estar no centro da vontade de Deus, porque até a cegueira era propósito de Deus. Então aquele cego estava no centro da vontade de Deus, mas para que a vontade de Deus se cumprisse, ele precisava sair do lugar onde ele estava. Deus está dizendo: saia do lugar onde você está, saia desse lugar onde você se colocou, se levanta e cumpra com a ordem que o Senhor está dando. Eu preciso dar o primeiro passo. Ei, deixa eu falar algo para você, você precisa dar o primeiro passo. Você não pode ficar conformado no lugar onde você está, você precisa se levantar e cumprir com a ordem do Senhor. Diga assim: eu vou me levantar e vou cumprir com a ordem do Senhor. Sabe por quê? Porque o lugar onde você está, querido, pode estar confortável. O lugar onde você está pode você até achar seguro, mas o lugar mais seguro do mundo é uma prisão. Uma prisão de segurança máxima é o lugar mais seguro. O lugar onde você está se sentindo confortável é a sua prisão. Deus quer que você saia deste lugar e vá para o lugar onde Ele está te dando, onde Ele está te ordenando. Ele está dizendo: eu tenho um propósito com você, caminhe. Assim como Ele disse a Abraão: sai da tua terra, Abraão, sai deste lugar, sai de Ur dos Caldeus e vai para o lugar que ainda eu vou te mostrar. Sabe o que Deus estava dizendo? Ei, você só precisa sair, porque o lugar eu mostro para você no caminho. Você não precisa saber aonde estou te enviando, onde estou te mandando e qual é o meu propósito real na sua vida. Você só precisa estar caminhando comigo. Deus disse a Abraão: sai da tua terra comigo e eu vou te mostrar o lugar onde eu quero levar você. Abraão, para sair dessa terra, ele precisou confiar em Deus. Para você sair desse lugar, você precisa confiar no Senhor. Pare de estar calculando demais. Pare de estar programando demais. É o momento de você começar a pegar na mão do Senhor e confiar nele, porque assim Ele sabe exatamente o lugar onde Ele está conduzindo você. Assim como um filho, uma criança, o pai diz: vamos passear. A criança simplesmente pega na mão do pai e ela confia que o pai vai estar levando ela para um lugar legal. Não estou falando dessas crianças de 9, 10 anos que já estão perguntando: aonde você vai me levar? No shopping? Estou falando da criança pequena. Vem, que o pai vai levar você a um lugar legal. Vou levar você a passear. Vou levar você para um lugar que você vai gostar. Como eu disse no início, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Existem 2 tempos antes de chegar ao propósito. O tempo dos profetas, que é o tempo da profecia, é o tempo da instrução, é o tempo que Deus dá direção a você. É o tempo que Deus está dizendo: ei, eu tenho um propósito na sua vida, assim como Deus está falando hoje. Eu tenho um propósito em tudo isso. Eu te escolhi, eu te chamei. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já chamava você pelo nome. Já te enviava às nações. O que isso quer dizer? Ele já tinha um propósito ali escrito por você, para você. Então existe o tempo dos profetas, o tempo profético. Mas também depois do tempo profético tem um tempo nada a ver. Diga assim comigo: nada a ver. José, ele sonhou, teve sonhos proféticos que deram direção a ele. Nos sonhos, Deus estava dando uma mensagem a José: eu tenho um propósito de governo, eu tenho uma unção de governo sobre a sua vida. Mas o poço, a prisão, a escravidão foram o tempo nada a ver do propósito. Quem estava olhando para a vida de José estava dizendo: ei, Deus esqueceu de José. Seus irmãos o traíram, venderam como escravo. De escravo se tornou prisioneiro. Está esquecido em uma prisão. Deus abandonou José. Aos olhos naturais, esse processo não tinha nada a ver com o propósito. O processo que ele estava passando não tinha nada a ver com o propósito. Mas eu quero dizer para você: depois do propósito, nada a ver, vem o cumprimento da promessa. Ei, José dormiu prisioneiro, acordou governador. Você consegue entender isso aqui? O que Deus pode fazer, pode ser da noite para o dia. A palavra do Senhor, deixa eu complementar essa palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O processo pode estar doloroso, mas eu quero dizer para você: quanto mais doloroso e amargo é o processo, mais saboroso e mais doce é
a vitória. É o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento da promessa dele na sua vida. Deus não quer que você, querido, seja apenas útil na casa de Deus. Deus tem um propósito com você. Diga assim: Deus tem um propósito comigo. Mas dentro de uma construção, dentro de uma obra, vamos trazer ao contexto obra. Agora, daqui a uns dias nós vamos começar as obras aqui de ampliação do templo. Por isso que nós vamos precisar se mudar por um tempo. Amém? Quem está comigo diz amém. Então antes, a gente passa pelo processo. E Deus conta com cada um de nós nessa obra que Ele quer construir, não só se referindo à obra material aqui, mas ao que Deus vai fazer de novo na igreja, ao novo tempo que Deus está trazendo para a primeira IQ de Taquara, a nova realidade. Deus não quer que você seja apenas útil, depois você seja descartado. Deixa eu usar o exemplo, o andaime. Um andaime em uma construção é muito útil. Quem já trabalhou com construção? Quem sabe o que é um andaime? Um andaime é o lugar onde você sobe, eleva, para você poder, por exemplo, se vai subir a parede, você precisa subir no andaime para você poder subir outras fiadas de parede. Isso é um andaime. Deus não quer que você seja um andaime útil por só algum tempo, algum período. Deus quer que você seja um pilar. Deus quer que você faça parte da estrutura que Ele está construindo. Deus não quer que você apenas sirva para construir essa estrutura. Deus quer que você seja inserido nessa estrutura, no que Deus está fazendo. O Salmo 23, querido, deixa eu falar algo para você. O salmista aqui está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Entenda uma coisa, o salmista não está dizendo: ainda que eu seja levado para o vale da sombra da morte. O salmista está falando algo aqui, quem sabe você não prestou atenção nesse texto. Ainda que eu ande, ou seja, lugar que ele decidiu andar, não temerei mal algum. Até mesmo nas lutas que você decidiu entrar, até mesmo nas lutas que você se enfiou, Deus estará lá com você para te sustentar, para não fazer com que a morte toque você, para não te destruir. Deus estará lá para sustentar você, e Deus vai ser o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ninguém mandou o filho pródigo embora de casa. Quem tomou a decisão de ir embora foi o próprio filho pródigo. O pai não disse: ei, agora chegou o momento de você ir embora, construir a sua vida. Não, o filho pródigo saiu, o filho pródigo decidiu sair, e é o filho pródigo que foi embora. Às vezes nós decidimos sair da presença dele. Às vezes nós decidimos entrar nas lutas em que nós estamos travando. Foi decisão nossa. Mas deixa eu falar algo para você aqui a respeito de lutas. Existem batalhas que só por você entrar nela você já está perdendo. Você precisa saber muito bem aonde você está travando as suas batalhas. Porque as batalhas que travamos, muitas delas, somos nós mesmos que escolhemos. E eu preciso saber que às vezes são batalhas que só vão sugar meu tempo e minha energia, e não vão me levar a lugar nenhum. Um exemplo: brigar no trânsito. Um exemplo bem típico. Não vai te levar a lugar nenhum. Um outro exemplo: por mais que você tenha razão, não queira argumentar com a sua esposa. Ela sempre vai ter razão. É uma batalha perdida. Estou dando aqui sabedoria para os homens. Isso que é sabedoria. Melhor ter paz do que ter razão. Isso que é sabedoria, querido. Existem lutas que não vale a pena você lutar. Não vale a pena você travar só por causa do teu ego, só para você dizer que você... Ela sabe que você tem razão, mas ela jamais vai admitir. Esqueça. Ela sabe que tem razão, que você tem razão. Ela até olha para você e diz assim: mas não estou nem achando ele, porque ele está coberto de razão. Mas ela jamais vai admitir que você está com a razão. Então não briga.
Aprenda a conhecer, só no olhar, você já sabe, ela já entendeu tudo. Às vezes com a pastora, às vezes a gente está argumentando, não está discutindo. A gente é um ser evoluído, a gente não discute. Lá o nosso lar é perfeito. Né? A gente não briga, a gente senta e conversa. Aí às vezes a gente está argumentando, eu estou argumentando, e só pelo semblante eu vi, ela já entendeu. Mas ela não vai admitir. Então chega, deu, ganhei a batalha. Eu sei que lá dentro, lá no fundo, ela sabe que eu ganhei. Então existem batalhas que não vale a pena você entrar, querido. O filho pródigo decidiu sair, decidiu entrar nessa batalha. Ei, deixa eu falar algo para você. Cuidado para você não se tornar um crítico na igreja. Lá fora tem muito crítico já da igreja. A igreja sempre foi criticada desde o seu fundamento, desde os primórdios da fé. A igreja sempre foi criticada, sempre foi perseguida. Não seria diferente nos tempos de hoje. Então os críticos da igreja sempre terão. Mas sabe o que é o pior? É os críticos na igreja. A pessoa está sentada no banco, está participando do culto, mas está criticando tudo o que está acontecendo. Cuidado para você não se tornar um crítico na igreja. Se conhecermos a Cristo, querido, entenda uma coisa: se hoje você conhece a Jesus, se hoje você conhece o Evangelho, é porque um pastor cuidou de você, é porque um irmão orou por você, convidou você, falou de Jesus para você. Ou seja, pastor e irmão trabalharam juntos para que você hoje conhecesse a Cristo, conhecesse a Jesus. Ou seja, o ambiente de igreja te levou a conhecer a Jesus. Um irmão orou por você, jejuou por você, convidou você, orou por você, um pastor cuidou de você. A igreja, querido, ela está de pé não porque é perfeita, mas porque está alicerçada em Cristo. A igreja não é perfeita. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: a igreja não é perfeita. Mas deixa eu falar algo para você. Ela está de pé. Cantamos aqui uma canção. Estamos de pé. Roma tentou destruir. O que é Roma hoje? Várias perseguições. Mas a igreja continua de pé porque está alicerçada em Cristo Jesus. E Cristo é inabalável. Enquanto a igreja estiver alicerçada em Cristo, nada pode deter, nada pode parar, nada pode fazer com que a igreja caia. Às vezes nós ouvimos aquela expressão: eu amo a Jesus, eu amo a Cristo, mas eu não amo a igreja dele. Não gosto da igreja. Eu amo Jesus, mas não gosto da igreja. E achamos várias desculpas, várias argumentações para embasar a nossa crença de sermos crentes desigrejados. Diga assim comigo: crentes desigrejados. Estou falando de lutas que eu mesmo entrei. Quem está conseguindo me entender diz amém. Cuidado para você não se tornar um crente desigrejado. Esses dias eu vi uma famosa dizendo: eu gosto de Jesus, eu não gosto do fã-clube deles. Do fã-clube de Jesus. Quer dizer para você, aqui não é fã-clube. Aqui é a igreja gloriosa do Senhor. Jesus pagou um alto preço pela igreja dele. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque há um sangue do Cordeiro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você: Deus gosta de aglomeração. Se você não gosta de aglomeração, querido, tem algo muito errado com você, porque o seu pai gosta. Se eu tenho o DNA do pai, eu gosto de aglomeração. Deus, ele gosta de aglomeração. Aí a Bíblia vai trazer vários textos. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Onde tiver reunidos 1, 2 ou 3, ali eu estarei. Ali o Senhor, no Salmo 33, na unidade, na união. Como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em aglomeração. E a Bíblia diz: ali o Senhor ordena a bênção. Sabe onde Deus está ordenando a bênção? Nessa aglomeração que nós estamos fazendo aqui na primeira igreja de Taquara. É que se prepara para ser abençoado em nome de Jesus. Muitos acham que pode ser crentes em casa, assistindo mensagem no YouTube, ouvindo canções no Spotify, no seu carro. O meu pastor é aquele pastor famoso lá.
Eu assisto ele, eu sigo ele no Instagram, eu faço os devocionais com ele. Esse sim é o meu pastor. Aí eu pergunto para você, o dia que você estiver passando por luta, estiver passando por perrengue, experimenta convidar esse pastor para ir lá na sua casa, fazer uma visita, orar por você, aconselhar você, ouvir você, ver se ele vai ir. Mas quem sabe esse pastorzinho aqui que todo domingo está preparando um sermão novo, pasto novo para você. Valoriza mais ele, porque o dia que você precisar, eu estarei lá para aconselhar, para ouvir você e para orar com você. Pode aplaudir aí. Não tem como querer comunhão com o Pai sem ter comunhão com os irmãos. Se eu estou na casa do Pai, eu preciso aprender a conviver com os irmãos que também estão na casa do Pai. Ei, querido, não saia da casa do Pai, porque quando o filho pródigo, ele saiu da casa, ele só não saiu da casa, ele também saiu da presença do Pai. Estar na casa do Pai é estar junto ao Pai. Valorize esse tempo que você está aqui. Ah, mas templo não é importante. Ei, se tempo não fosse importante, se aglomeração não fosse importante, se estar junto não fosse importante, Jesus não teria derrubado as mesas dos cambistas no templo e ter dito: a mim esta casa é a casa do meu Pai, e a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Jesus se preocupa com o templo. Jesus se preocupa com o lugar onde frequentamos, aonde nos reunimos para nos encontrar com o Senhor. Problemas, querido, nós iremos passar até dentro da igreja. Mas quando eu decido ficar, esses mesmos problemas, eles irão me fortalecer. Assim, quando uma árvore é cometida por ventos, ela cria resistência. Assim, quando eu persisto, eu insisto, eu sou resiliente naquilo que eu faço. Eu caminho não porque eu estou com vontade de caminhar, eu caminho porque eu estou decidido em caminhar. Porque se você só faz as coisas quando você tem vontade, você é um menino, você não cresceu ainda. Bebês choram quando estão com fome, choram quando estão com a fralda cheia. São movidos pela sua vontade, estão com vontade de comer, eles choram. Quando eu faço o que eu tenho vontade de fazer, eu estou sendo escravo dos meus desejos, eu estou sendo imaturo. Mas quando eu faço o que precisa ser feito, eu sou alguém maduro. O que mostra se você é maduro ou não é o quanto você é resiliente naquilo que é proposto em você fazer. Se Deus está chamando para você caminhar com Ele, querido, então decida caminhar todos os dias. Porque o crente, querido, o crente, ele decidiu por Jesus apenas uma vez. Mas o cristão, ele decide por Cristo todos os dias. Todos os dias você acorda: eu decido caminhar com o Senhor, eu decido continuar firme, eu decido continuar caminhando, mesmo em meio às lutas, meio em meio às provações, meio em meio às batalhas da vida, eu vou continuar caminhando com o Senhor, porque é Ele que vai me suster, é Ele que vai me sustentar, é Ele que vai me manter de pé. Se coloca de pé. Esperança, grupo do louvor. Em Tiago capítulo 1, a continuação do texto, depois do versículo 2, versículo 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem faltar em coisa alguma. Deixa eu ler uma outra versão, quem sabe essa versão vai trazer mais clareza. Pois sabem que, quando sua fé é provada,
a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Olha para alguém que está do seu lado: nada vai te faltar, porque a sua fé te fará completo. Amém? Eu quero que você fique perto da sua família. Fica perto da sua família, da sua casa. Não deixa ninguém sozinho. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a sua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Sei que no vale também estás. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também estás. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Mais uma vez. Sei que no vale também estás. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Aleluia. És minha âncora, a minha em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora. Declara isso, pega a sua voz. Em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Senhor, quero orar, Senhor, nesse momento pelas famílias, pelas casas que aqui estão. Senhor, quem sabe essa casa está passando por uma provação, por uma luta. Que eles possam aprender, que eles possam entender o propósito dessa luta. É para que o Senhor seja glorificado. Essa luta se tornará em um grande milagre, em um grande testemunho. Em nome de Jesus eu oro aqui e peço, Senhor, dá a eles perseverança, esperança, resiliência para continuar lutando e não desistir. Que eles não retrocedam, que eles não parem,
que eles não sejam, ó Pai, oprimidos pelas batalhas, mas que eles possam ser revestidos nessa noite de tamanha força, de tamanha resistência, de uma unção, Senhor Deus, de coragem. Dá a eles, ó Pai, unção de ousadia para continuar lutando, Senhor Deus, que eles possam discernir o tempo de lutar com as nossas armas naturais e o tempo de lutar com as armas espirituais, pois as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Senhor, se há algo espiritual se levantando, dá discernimento ao casal, dá discernimento aos filhos para entrarem na batalha espiritual e orarem, e clamarem, e orarem pela sua casa, para que a sua casa permaneça de pé, para que a sua casa permaneça alicerçada, firmada no Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo este lar, eu abençoo esta casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dá um abraço apertado. Eu sei que está um pouco quente. Dá um beijo instalado. Diga: eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. Abraça a sua família. Faz uma declaração de amor aí. Fala ao pé do ouvido. Se você está só o casal aí, fala algo. Aleluia. Se está sozinho, fala profeticamente ao anjo aí. Ei. Glória a Deus. Aleluia. Ergue as suas duas mãos para os céus e diga assim: haja o que houver, a qual preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda bem forte o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, você pode ocupar o seu lugar, em nome de Jesus. Já estamos quase chegando ao final do nosso culto. Vamos passar apenas 3 minutinhos do horário aí. Nós temos a apresentação de uma criança, né? Eu quero chamar aqui o Estevam Gabriel da Silva Leite, juntamente com os seus pais, com os seus padrinhos, em nome de Jesus. Quero agradecer ao pessoal do louvor mais uma vez. Vocês são bênção. Quero chamar aqui ao altar, né? Até para que eles possam subir em nome de Jesus. Os padrinhos também. Glória a Deus. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O casal escolheu vocês para vocês serem os padrinhos, fazerem parte da vida do Estevam. O nome Estevam, nome forte, nome bíblico, quer dizer o escolhido, coroado. Estevam e Gabriel, 2 nomes fortes. Gabriel quer dizer homem de Deus. E profeticamente, né, os nomes para os nossos filhos são proféticos. Por isso nós temos que ter cuidado com o significado dos nomes para os nossos filhos. Quando chamamos, nós estamos falando, né? Quando está dizendo Estevam, você está dizendo o escolhido, o escolhido, o escolhido. Amém? Então você que ainda não teve filhos e está pensando em o nome de um filho, se você ainda também não sabe o significado bíblico, né, do nome do seu filho, pesquisa, porque você está declarando isso para o seu filho em nome de Jesus. Quero convidar o pastor André para me auxiliar aqui. Nós não temos o costume de batizar crianças, porque o batismo não é bíblico em crianças. O batismo, ele significa arrependimento dos pecados, nascimento, novo nascimento. Não tem sentido nós batizar um recém-nascido, já que o batismo é um novo nascimento. Então, Jesus, ele foi apresentado, como Estevam está sendo apresentado aqui. Jesus foi apresentado pelo sacerdote ao Senhor,
logo quando nasceu. E quando teve a maioridade, decidiu ser batizado por João Batista. Então, por isso que nós não batizamos, nós apresentamos, seguindo o padrão bíblico. Amém? E eu quero nesse momento convidar então a igreja a se colocar de pé. E os padrinhos, se possível, se colocar de joelhos. O pastor André vai estar impondo as mãos sobre vocês, em nome de Jesus. Eu quero que você estenda as suas mãos em direção ao Estevão. Isso, deita ele aí, glória a Deus. Em direção ao Estevão. Pai, nós oramos aqui em favor do Estevão. Estamos apresentando ele ao Senhor. Estamos declarando, Senhor Deus, neste ato, que ele pertence ao Senhor. Senhor, pedimos como igreja e oramos para que o Senhor possa estar protegendo, guardando ele, Senhor Deus, durante a sua infância, durante a idade, Senhor Deus, que estará sob o cuidado dos pais. E quando ele atingir a idade do conhecimento, do discernimento, ele possa escolher, Senhor, continuar seguindo ao Senhor. Em nome de Jesus, dá aos pais, aos padrinhos que foram escolhidos para fazer parte, Senhor Deus, da vida do Estevão, sabedoria, discernimento, Senhor Deus, que através do testemunho, através da conduta, do exemplo, possam ensinar os princípios, ó Pai, ao Estevão da sua palavra. Em nome de Jesus, oramos, ó Pai, e declaramos o Estevão guardado, protegido pelo Senhor, apresentado a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe. Devolve o Estevão para o pai, para a mãe. Nós queremos, para ficar a foto bonita, vou pedir para que o casal da ponta aqui, o Anderson e a Daia, vem para esse lado aqui, para centralizar a foto, para a foto ficar bonita. Pastora, aí, glória a Deus. Aí, a palavrinha aos padrinhos, a igreja já está acostumada a me ouvir, mas vocês não, né? Então, os padrinhos precisam entender que é pecado, e o pastor está dizendo aqui isso no altar. É pecado vocês esquecerem algumas datas importantes da vida do Estevão, como o seu nascimento, Dia das Crianças, Natal, Páscoa, né? Alguém mais lembra de algum outro nome? Né? Natal, Dia das Crianças, né? Vocês, aniversário perfeito, vocês não podem esquecer, é pecado. Não é só fazer um storyzinho lá no Facebook, marcar o casal, tem que dar presente. Né? Ser presente e dar presente. Aí para você contentar o casal e o Estevão, você dá um brinquedinho para o Estevão e uma roupinha. Aí você ganhou o coração da família. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir bem forte em nome de Jesus. Parabéns. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, então, a partir da semana que vem, os nossos cultos já. Nessa quinta-feira não haverá culto. Vamos ensaiar para ficar bonito na live. Depois a gente faz um corte, né? Gente, essa quinta-feira não haverá culto. Mas tem célula. Amém? Tem célula. Amém? Para você não perder a comunhão, o contato dos irmãos, você vai estar, né, frequentando procura uma célula. Temos vários líderes. Liga para mim, você tem meu número, você tem, né, o Instagram da igreja, se pergunta, pastor, não tem uma célula perto da minha casa que eu posso frequentar, né, durante a semana. Quinta-feira nós vamos estar divulgando algo, vamos estar fazendo exatamente no horário do culto, para você acompanhar online com a gente. Né, para você não perder esse costume da quinta-feira, quando nós retornarmos para o endereço, você está aquecido, né, fervendo para estar participando dos cultos. E domingo, né, lá no Criar Vitória, nós vamos estar fazendo os cultos lá. Vamos estar divulgando mais o endereço certinho, ali na Rua da Federação, na Rua Coberta, né? Não é na Rua Coberta, né? Eu estou dando a localização, que a rua é a Rua Coberta, né? Só que lá mais para cima. Algum irmão achou que era na Rua Coberta que ia acontecer os cultos. Né? Então às vezes eu tenho que quase que explicar mais explicado, né? Amém?
Quero perguntar, quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Você que está visitando hoje pela primeira, segunda vez, está nos visitando hoje. Erga a sua mão, deixa eu conhecer vocês. Temos um casal lá atrás, temos uma família, mais um senhor, uma senhora, um jovem senhor, uma jovem senhora aqui, ali. Deus abençoe, glória a Deus. Lá atrás também. Vamos todos dizer, visitantes, sejam bem-vindos. Queremos ver vocês mais vezes por aqui. Amém? Eu digo uma coisa, se eles gostarem, eles vão retornar. Se não gostarem, né? Você que está perto do visitante, dá um abraço aí. Né? Você que viu um visitante, abraça ele, dá as boas-vindas, né? Mostra o quanto você gosta de receber visita na sua casa. Amém? Dá as boas-vindas aí ao visitante, seja bem-vindo. Moisés, meu amigo, fazia tempo que estava prometendo de vir, né? Fazia uns 2 anos, está dizendo, eu vou lá, pastor, eu vou lá, pastor, eu vou lá, pastor. Veio, glória a Deus. Amém? Estenda a sua mão em direção à sua casa, em direção ao seu lar. Os visitantes, olha só, você que é visitante, baixa a mão para você não cansar. Tem mais 10 minutinhos aqui, não, mentira. Você que é visitante, você depois vem aqui na frente. Nós queremos entregar um mimo para você, um presente para você. Queremos, né, presentear você, mostrando o quanto... estamos felizes de você estar aqui. Nós queremos dar um presente. O Ministério Boas-Vindas estará aqui recebendo você. Você que trouxe o visitante, pegue pela mão, traz até aqui. Às vezes ele está tímido, só precisa de um empurrãozinho. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo já sempre convosco permaneça em paz. Que Deus abençoe. Eu quero uma palavrinha com todos os homens aqui no altar. Só os homens aqui no altar. Eu falei lá no grupo que eu queria ter uma palavrinha com vocês.